Olá, aluno! Tudo bem? Essa é a primeira aula de um total de 12 da disciplina Auditoria de Riscos e eu sou o professor Eric Baconi. Nessa aula, vou introduzir o conceito de auditoria de riscos. Antes de começar, gostaria de fazer uma pergunta. Amanhã à tarde, vai chover? Você pode me responder sim, não, talvez, tomara. Existe uma incerteza sobre o que vai acontecer amanhã à tarde. Entretanto, se você procurar algum site de meteorologia, a previsão vai estar em percentual. Por exemplo, a chance de chuva é de 20%. Nesse caso, a incerteza foi quantificada. Esse é o conceito de risco. Costuma-se entender risco como a possibilidade de alguma coisa não dar certo, mas seu conceito atual envolve a quantificação e a qualificação da incerteza, tanto no que diz respeito às perdas quanto aos ganhos, com relação ao rumo dos acontecimentos planejados, seja por indivíduos, organizações. Risco é inerente a qualquer atividade da vida pessoal, profissional ou nas empresas. Ele pode envolver perdas, bem como oportunidades. O risco sempre estará presente, podendo ser baixo ou alto, dependendo das medidas preventivas e de segurança existentes. Olhando sob a ótica empresarial, pode-se definir risco como eventos futuros incertos, que podem afetar o alcance dos objetivos estratégicos, operacionais e financeiros da organização. Vamos falar agora um pouco sobre os componentes do risco. O que é o risco? O risco é uma combinação entre uma fonte de um potencial evento que pode acontecer e uma causa que gera uma circunstância propícia à ocorrência de um risco, que, por sua vez, implica numa consequência no fluxo do seu trabalho. O evento do risco identificado é considerado uma ameaça quando pode prejudicar o desenvolvimento da atividade ou processo e, em última instância, comprometer o alcance dos objetivos da empresa. Vamos definir melhor, então, esses elementos. O que é uma fonte de risco? Fonte de risco é um elemento que, individualmente ou combinado, tem um potencial para dar origem ao risco. Evento é a ocorrência ou mudança em um conjunto específico de circunstâncias, que pode ser positivo, benéfico ou negativo e prejudicial. A consequência é o resultado do evento que afetou o seu objetivo, tanto positivamente quanto negativamente. O que é o objetivo organizacional? É a situação que a empresa deseja alcançar e o cumprimento dele está ligado à missão e à visão de futuro da organização. Um risco pode ser expresso pela combinação de sua probabilidade de ocorrência e do impacto resultante da ameaça ou oportunidade, caso seja um risco benéfico, conforme a figura. Definindo probabilidade, o que é probabilidade? É a chance de um evento ocorrer. O impacto é o efeito resultante caso esse evento ocorra. Outro conceito importante para a gente falar é o apetite ao risco. O que é apetite ao risco? Apetite ao risco é o nível de risco que uma organização está disposta a aceitar enquanto persegue seus objetivos. Toda empresa tem que aceitar correr um pouco de risco. Esse apetite ao risco pode mudar com o tempo, de acordo com os objetivos estratégicos da empresa. Os objetivos mudam, o apetite ao risco pode mudar. O apetite a risco é único para cada organização, mas ele pode ser identificado por alguns parâmetros e fontes comuns. Podemos dizer que o apetite ao risco de uma organização pode ser descrito por aspectos associados aos assuntos relevantes da organização, como, por exemplo, normas, leis, políticas, contratos, valores, políticas, estratégias, objetivos da organização, o comprometimento com o cliente, a empresa quer ser uma empresa inovadora, outros assuntos de interesse de partes interessadas, ou seja, lucro, participação no mercado, margem, ou estilo de gestão. Quando eu falo estilo de gestão, não é estilo de gestão pessoal, mas da equipe como um todo. Outro conceito importante para a gente falar nessa introdução é o risco inerente versus risco residual. Como eu já falei, toda empresa é suscetível a riscos, cabendo a cada organização controlá-los. Você pode avaliar o risco em duas dimensões, uma antes dos controles serem aplicados e outra depois dos controles aplicados. Então, tem o risco inerente. O que é o risco inerente? É o risco que uma organização está exposta sem considerar qualquer medida de controle que possa reduzir a sua chance de ocorrência, também chamado de risco puro. O risco residual é o risco que uma organização está exposta após a implementação de medidas de controle para tratamento do risco. Essa diferença do risco inerente e o risco residual mostra a eficiência dos controles da empresa. O risco residual deve estar dentro, ou seja, ser menor do que o apetite de risco da empresa. Pessoal, eu fecho a aula de hoje por aqui. Na próxima aula, nosso assunto vai ser ferramentas de avaliação dos riscos. Espero vocês lá.